Muito bem, pessoal, vamos agora para mais uma aula de geografia, né? Esse componente tão importante que eu, professor Jefferson Oliveira, juntamente, né, com todos esses conteúdos aí que nós temos nesse nosso conjunto de aulas, trazemos ali, né, para você poder conhecer um pouco mais aí sobre a superfície terrestre, sobre acontecimentos ali do nosso planeta. Essa é a aula 10, né? O objeto de conhecimento é corporações e organismos internacionais do Brasil na ordem econômica mundial. Nessa aula, pessoal, a gente vai entender sobre questões relacionadas à geopolítica. É uma área da geografia e a gente vai entender o que é a questão dos governos, como é que funciona as relações internacionais, né? Qual o conceito de governo, o conceito de território, de Estado. A gente vai ver sobre tudo isso agora nesse momento, tá? Para a gente poder entender que as relações ali entre os países, elas são muito importantes para várias coisas ali para o nosso planeta. Vamos lá começar. Pessoal, eu estou aqui numa área com todas essas bandeiras, né, todos esses conjuntos aí de pessoas representando aqui, né, o tal do grupo do G20, né, as 20 maiores economias aí do mundo todo, países com relevância econômica muito grande. Cada bandeira dessas aqui que está aparecendo, gente, ela representa uma nação, representa um território, né, representa ali um governo. E cada governo, cada território, cada país, ele tem a sua história, tem a sua população, com as suas características. E a gente sabe que a história de cada país é diferente. As leis de cada país costumam ser um pouco diferentes de um para outro, né? Tem países que são muito mais liberais em determinados assuntos, tem outros que são muito rígidos, tem outros que misturam, né, coisa que para a gente aqui do mundo ocidental não deveria ser misturada. Então as regras da vida dos países, elas variam muito. Então se a gente fosse comparar, se os governantes não conversarem entre si, vai ficar sempre muito complicado, né, de interagir um país com o outro, principalmente países vizinhos. É para isso que existe, né, nesse nosso campo da geografia que é tão importante, a chamada geopolítica, né? Onde você analisa as relações internacionais, né? As negociações entre os países. Os países não podem ficar sozinhos, isolados. O governante de um país, ele não pode, né, simplesmente se isolar dos outros, falar mal dos outros países. A busca dentro, né, do mundo moderno, do mundo globalizado, tem que ser sempre exatamente isso aqui. Todos juntos, mesmo com algumas diferenças, tentando seguir um caminho, tentando compartilhar, tentando fazer parcerias. Então o que a gente vai ver nessa aula é exatamente essas características, né? Nas relações dos países, como que os países se organizam para poder seguir, para poder melhorar. A intenção é melhorar, né? A intenção é sempre evoluir, né, as relações com as pessoas que vivem em cada um desses países. Assim como a população brasileira ali, ó, é muito importante, a população, os japoneses no Japão também são muito importantes, assim como no México. Então cada governo, né, tem que trabalhar para melhorar a sua população. Vamos começar a nossa aula vendo aqui essa primeira informação sobre o termo geopolítica em si, né? É uma ciência que estuda as estratégias do Estado, né, para administrar o seu território. É uma área onde os governantes, onde a gente analisa, né, o que os governantes estão fazendo para melhorar as características do seu país em relação aos outros países, né? Sempre visando a sobrevivência do seu povo, a melhoria das pessoas que moram nesse país e a sua posição no plano internacional. Então, um país como o Brasil, a gente está vendo até na imagem ali, né, uma parceria ali entre o Brasil e a Itália, né? Tá vendo as duas bandeiras lá atrás? Essa imagem representa, né, algum acordo que está sendo feito ali, do presidente atual com o líder atual ali, um dos líderes ali, né? Uma liderança italiana. Então isso, pessoal, só é possível porque tanto os governos do Brasil quanto o governo da Itália possuem parcerias históricas, possuem conversas históricas entre si. E a geopolítica, os estudiosos de geopolítica, analisam isso, né? Como que o Brasil está circulando ali com relação aos outros países, como que a Coreia do Sul
está falando ali sobre determinada situação ali na Ásia, por exemplo, né? Como que os Estados Unidos está lidando com algum problema que está acontecendo lá na Venezuela, por exemplo, né? O que está sendo dito? O que está sendo feita de ação, né? Então, pessoal, a geopolítica, como a gente está vendo aí na próxima tela, é um instrumento da chamada política externa de um país. Então, todo governo, né, o Brasil também, né, a gente não está falando só de Brasil, todos os países fazem isso, eles usam muito da sua política externa, né? Existe um ministério dentro dos governos que é o Ministério das Relações Exteriores, né? Onde uma pessoa ela vai para outro país, ela negocia, ela conversa, tenta encontrar algumas parcerias, né? Sempre não no sentido de acabar com aquele país. Não é essa a proposta da geopolítica, não é essa a proposta da diplomacia internacional, não é com a ideia de ficar competindo, de ficar brigando, não deveria ser assim, né? Claro que existem alguns conflitos sim entre os países, mas dentro da política externa de um país, a busca tem que ser justamente garantir a sua posição, defender os interesses do seu país, mas sempre respeitando ali as características dos outros países também, né? Mas sem se submeter ao que o outro país está querendo, né? Então, um governante de um país como o Brasil, ele precisa sempre buscar, né, conversar com os outros países de maneira que não que fique se submetendo, falando como se fosse pior do que os outros, mas sim nem como se fosse uma grande potência, mas sim sempre tentando buscar essas parcerias, né? Então as imagens como aparece aí na tela, pode ser de qualquer outro país, nem precisava ser do Brasil. A ideia sempre poderia ser a bandeira da Argentina com a bandeira lá de outro país, da França, sei lá, né? Podia ser outra coisa. Podia ser Estados Unidos com a Alemanha, né? Tudo isso varia bastante e a geopolítica está aí para isso, né? Para analisar essas relações. Pessoal, tudo isso, o que a gente está falando aqui, já é uma proposta do que acontece recentemente, né? Como a gente vai ver agora, essa busca de parceria, tal, tudo mais, nem sempre foi assim, tá, pessoal? Como a gente está vendo nessa tela aí, o que a gente conhece hoje como Mapa Mundi, né? Ele é resultado de muita guerra, de muito conflito, de muitas decisões dentro da geopolítica internacional. A próprio mapa da Europa, que a gente vai ver daqui a pouco, ele mudou muito, justamente por conta de várias decisões de governantes de tempos passados. Ora, o próprio mapa do Brasil mudou, pessoal, com o passar do tempo. Se a gente pegar o mapa da história do Brasil, desde lá de 1500, né, o Brasil ele foi mudando também. E isso também aconteceu ao longo do mundo. Então, na próxima tela, a gente vai ver aí que o mundo não é imutável. Os territórios ainda podem mudar. O que a gente está vendo agora é resultado de mudanças que aconteceram lá atrás, né? Na próxima tela, então, como o mundo ele não é imutável, os territórios eles não são para sempre, né? Imaginem, há séculos atrás, o Império Romano. Até então, para as pessoas que viviam sob o domínio do Império Romano, aquilo ali era o fim, né? Aquilo ali ia ser daquele jeito e pronto. Ninguém imaginaria que o Império Romano ia cair, não é mesmo? Vocês já estudaram sobre isso, né? Como é que o Império Romano virou todos esses países aí, né? Houve a União Soviética durante algumas décadas atrás, né? Quem imaginaria que a União Soviética, que o mundo socialista iria acabar, né, ia colapsar, ia se tornar a Rússia, voltar a ser a Rússia e os outros países, né? Então a gente tem essa característica de que nada é para sempre, né? Tudo vai acabar, tudo vai mudar, tudo vai se tornar uma outra coisa. E na geopolítica isso acontece. Diversos povos vivem ali buscando aí a sua autonomia política, né? Então a gente tem ali essa questão da luta contra o domínio ou a invasão do seu território por outros países. Então sempre acontece de um país, de um povo, algum grupo de pessoas está sendo muito prejudicado de alguma forma, e isso acaba gerando alguns conflitos que acaba gerando países novos, né? A gente teve, por exemplo, esse mapa que está aparecendo aí, mostra os últimos países que se formaram no nosso planeta, né? Ficou muito famoso, por exemplo, o caso do Sudão do Sul, que era um país só, era o Sudão, e aí eles acabaram se separando, né, entre Sudão e Sudão do Sul. A gente tem uma área de muito conflito aqui algumas décadas atrás, que é a área da antiga Iugoslávia lá na Europa, né, e virou vários países, o Kosovo, a Sérvia, Montenegro, a Bósnia, né?
a Tchecoslováquia também é uma outra área de muito conflito. Então, até enquanto aqueles países existiam, aquilo ali era o fixo, era o real. Mas aconteceram coisas que fizeram o mapa mudar, se atualizar. E na geopolítica isso é muito comum. Pessoal, essas palavras que a gente vai ver agora são termos muito importantes no estudo da geopolítica, que às vezes a gente confunde um pouco, às vezes eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa, mas o que a gente vai fazer aqui agora é entender, né, como é que a questão do país, né, do povo, do território, se organiza. Vamos começar vendo cada uma das palavras aqui, começando pelo termo povo. O que é povo? Vamos dar uma olhada na próxima tela? Vamos mostrar aqui. O povo são as pessoas que habitam um determinado território. São as pessoas que estão ali, juntas, né? O povo brasileiro são as pessoas que moram no Brasil. Né? O povo do Amazonas, as pessoas que vivem no estado do Amazonas. Então são as pessoas, né, que vivem naquela área ali. Voltando para a nossa tela inicial, a gente tem esse outro termo. Onde o povo fica? Ele fica em algum território. Né? O território vai ser uma base, vai ser aquela área exatamente que é governada por alguém, que tem uma organização de Estado, né? que é governado por alguém ali. E todo o território, ele tem limites. É igual a nossa casa, né? Nossa casa, nosso vizinho não pode ficar se metendo nas coisas da nossa casa, né? Então, na mesma coisa, os países. Cada país, ele tem ali a sua estrutura. Cada povo, ele fica dentro de um território, né? Então, tem toda essa questão dos limites também. Vamos lá, então, agora para o conceito de nação. A nação, pessoal, é quando um povo, ele tem, vamos dar uma olhadinha no texto sobre nação, né? É quando um povo, ele se junta, ele tem características comuns, ele tem história, ele tem características culturais e ele forma uma nação que é identificada como tal, né? São pessoas ali que caracterizam, né? Os brasileiros, eu me considero brasileiro, né? Um fulano que mora na França se identifica com a história ali da França e tudo mais, pertence a essa característica, né? Pessoal, toda nação, ela também se estrutura, né? Toda nação, esse povo que se organiza dentro do território, que se identifica como tal, que se forma como nação, ele acaba organizando os governos. Os governos, como a gente vai ver, pessoal, é ali o que organiza aquele território, o que é que organiza aquela nação ali, né? Que é exatamente a forma como as autoridades se organizam naquela área ali, né? Você tem, no caso do Brasil, você tem o poder legislativo, que são a Câmara, né, os deputados, tem o poder executivo, que é o presidente da República, e tem o poder judiciário, que são as pessoas que organizam as leis, né? O poder judiciário é quem diz que não, isso aí é crime, não pode fazer, né? Se desobedecer, vai estar. São as pessoas que definem, né? Se o presidente da República quiser fazer alguma coisa que vai contra a lei, o judiciário tem que dizer, não, o presidente não pode fazer isso. Se a Câmara, se o Poder Legislativo quiser fazer alguma coisa que vai prejudicar ali a lei daquele país, o Poder Judiciário tem aquele poder ali de garantir. Não, está na lei isso aqui, não pode, né? Então, no mundo ocidental, no mundo democrático, é assim que funciona, né? Pode, a democracia, tem até alguns pensadores mais velhos, né, que falam assim, a democracia não é a forma de governo onde você não pode tudo, né? Onde você pode, a forma de governo onde você pode tudo se chama ditadura, né? Onde o dono ali, da ditadura ali, ele pode tudo, né? Ditadura, autocracia, são outras formas de governo diferentes da nossa aqui atual, né? Agora sim, pessoal, a gente tem aqui o Estado-nação, que é o resultado de tudo isso, né? É aquela nação que tem identidade, que tem cultura, que se organizou politicamente, que tem o seu governo. Então, todo esse conjunto de coisas forma um Estado-nação. É uma nação que é organizada, que é reconhecida enquanto tal, e aí a gente tem todos esses estados aí ao longo do nosso superfície terrestre, né? Pessoal, a gente tem então a ideia de país, do Estado-nação, ele é composto pelo país, né, organizado ali, que é aquele território, que é delimitado, que tem um controle de alguém, né? A gente tem ali então aquilo ali definido como sendo um país, é aquela área que é reconhecida então como uma área independente, né, uma área que é constituída. E além do país, a gente tem ali o termo Estado em si, né, que é toda a estrutura de poder daquelas áreas ali. Aquele Estado, ele tem uma forma de governo para controlar aquele povo, né? Então a organização
é o que a gente chama de Estado, né? Quando a gente fala no sentido geopolítico da coisa. É claro que quando a gente estuda geografia, a gente sabe que o nosso país é dividido em estados federativos, né? É uma outra forma de uso da palavra Estado. Mas quando a gente fala de geopolítica, a relação entre os países, cada país é um Estado, cada país é uma entidade própria, independente. Beleza, pessoal? E aí temos o Estado brasileiro, o Estado lá alemão, toda essa característica. Pessoal, a gente vai continuar verificando que a coisa do mundo, né, da organização dos países, muitos estados acabaram se desfazendo, se modificando as suas regras, né, ao longo do tempo, porque nada é imutável, tudo muda, né? E na geopolítica também não é diferente. A geopolítica anos atrás não é mais como é hoje. Olha como recentemente a situação da Rússia contra a Ucrânia. Estão em guerra por lá, porque a Rússia quer pegar uma parte do território da Ucrânia, que até então era da Ucrânia, e isso está reconfigurando as organizações de lá. Então, para você ter uma ideia como as coisas estão mudando, né? Vamos ver então uma situação que está acontecendo bem próximo aqui da gente, por exemplo. A gente tem o povo da Guiana Francesa, né? Como a gente sabe, a Guiana Francesa é um território da América do Sul, que é uma área que até hoje é pertencente para a França e que tem tido alguns conflitos por lá, porque as pessoas, o povo que vive na Guiana Francesa, apesar de não querer a sua independência, né? Não quer se tornar um Estado independente, como a gente pode ver na próxima tela, né? O que o povo da Guiana Francesa quer? Quer que a França invista mais ali na área da Guiana Francesa, né? Já que é uma área que é controlada pela França, é um estado, uma área da França, então tem que ter uma melhoria, né, na qualidade de vida ali da população que vive nessa área. E aí tem toda uma conversa, né, tem todo um conflito, tem todas umas situações ali que eles ainda têm que resolver, né? Pessoal, eu estou aqui na minha grande bancada e agora, senhores alunos, senhores professores, pessoas que estão ali acompanhando, governantes, né? Nós estamos aqui agora nesse momento da assembleia, né? Assembleia de verdade, assembleia onde se discute coisas que realmente interessam, onde nós temos aqui a participação, né, do nosso embaixador aqui do 8º ano, que é o nosso Curumim da Silva Orleans Bragança do Nascimento Silva, né? E ele vai falar para a gente, não é, senhor Curumim? Falar para a gente aí sobre a questão do mapa político que está sempre mudando. Então, contamos aí com a sua participação, senhor. É com você. Você tem 3 minutos. E aí, pessoal? Será que o mapa do mundo que conhecemos hoje já está definido? A resposta é não. Existem muitas nações que querem ter o seu próprio estado. Até 2017, 197 estados eram reconhecidos por outros estados. E 193 eram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Quando a gente olha o mapa do mundo hoje em dia, dá para ver que existem 35 estados no continente americano, e 54 na África, e 45 na Ásia, 49 na Europa e 14 na Oceania. Mesmo com todos esses estados, tem alguns povos que vivem em territórios que historicamente pertencem a eles, mas que politicamente pertencem a outros povos. Por isso, esses povos não governam o próprio território. Já pensou se a gente morasse num país que não fosse o nosso, e sim governado por outro país? Esquisito, né? Existem muitos exemplos de nações nessa situação. As pessoas lá da Chechênia, na Rússia, querem ser independentes. Lá no chamado País Basco, que fica entre a Espanha e a França, isso também acontece. Os tibetanos na Ásia são dominados pela China. Os palestinos lá no Oriente Médio, que continuam em guerra com Israel. E várias outras situações que o mundo político segue esperando para saber o que vai acontecer. Então, esses e outros povos ainda podem se tornar donos dos seus estados. E até mesmo outras guerras podem acontecer. E isso vai fazer com que os mapas do mundo mudem mais uma vez. Tchau, pessoal! Muito obrigado pela sua participação, senhor aí, Curumim, né, representante, embaixador. Sua fala será, né, colocada ali para deliberação de todos os órgãos, todos os governantes, para podermos resolver aí a situação. Muito obrigado, né? Gente, ao longo do tempo, deliberações como essa aqui, tá?
elas demoraram um pouco para acontecer e elas geraram realmente mudanças. Os conflitos que o Coromin falou agora há pouco ali, eles ainda estão acontecendo, né? Mas outros conflitos acabaram mudando a configuração do mundo. Como, por exemplo, também a gente pode ver a questão da Europa, por exemplo. Vamos dar uma olhada nesse mapa aí, que ele mostra como estava o mundo lá em 1942. Os países, que é plena guerra mundial, né, gente? Os países em rosa eram os países do eixo, né? Os parceiros da Alemanha nazista, que estava lá, né? Tentou ocupar, né, toda a Europa, tentou ter aí uma abrangência. Então os nazistas tentaram, né, ocupar essas áreas ali dos seus países vizinhos. Já os países aliados, né, que estão em azul escuro, né, tiveram ali outro tipo de parceria para tentar diminuir essa necessidade da Alemanha nazista, né, de tentar matar gente. Né? Era basicamente isso, né? O nazista queria matar gente devido a uma superioridade humana, né, que eles acreditavam que tinham sobre os outros. Já em 1949, na próxima tela, o mapa, a configuração do mapa já é diferente. Né? A gente já vê ali que o mundo já não era Alemanha nazista e mundo aliado. Né? Já era uma diferença entre o quê? Mundo capitalista e mundo socialista. Né? A gente já tem ali os países que estão em rosa, era as áreas ali, né, de influência da União Soviética, de influência do mundo socialista, né? Já as áreas de lilás eram as áreas de influência dos Estados Unidos, capitalistas. Então o mapa foi mudando. A própria Alemanha nazista, com a derrota, né, ela foi dividida em duas, né? Na parte socialista e na parte capitalista, né? Teve toda essa situação também na história. A gente também consegue dividir o mundo, até a forma de dividir o mundo era diferente na época, né? A gente conseguia dividir o mundo de maneira muito mais simples, né, antigamente, né? A gente conseguia dividir o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Era essa a palavra que era utilizada, né? Então, quem está em lilás ali, países ricos, desenvolvidos. Quem está em laranja ali, países pobres, países subdesenvolvidos, né? Era simples assim, né? E a gente tem uma outra forma de dividir o mundo que era feita antes, pessoal, era a divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Muito provavelmente nossos pais estudaram geografia desse jeito, tá, gente? Nossos pais, nossos avós, muito provavelmente tiveram aulas de geografia onde o mundo era dividido desse jeito. Primeiro mundo, países capitalistas ricos, desenvolvidos, né? Estados Unidos, Austrália, Europa Ocidental, né? E os países de segundo mundo eram países de economia planificada, que eram os socialistas, né? União Soviética, China, etc. E os países de terceiro mundo, países pobres, né? Países subdesenvolvidos. Então o mundo era dividido dessa forma. Hoje em dia, pessoal, a gente consegue dividir o mundo com outro nome, né? Como a gente está vendo aí agora. Países do norte geoeconômico e países do sul geoeconômico. Não tem mais essa história de primeiro, segundo, terceiro mundo, né? A gente tem ali o norte geoeconômico, é a parte mais, digamos, relevante economicamente do mundo, né? Países desenvolvidos e algumas outras nações que têm ali alguma relevância, né? Política, principalmente. E na parte de baixo, o sul geoeconômico, os países antigos, as antigas colônias, né? Os países que foram explorados, os países pobres, etc. Né? Então essa é uma das divisões que ainda acontece, que a gente ainda consegue fazer hoje em dia. Mas vocês observam, né, que a forma de pensar o mundo, ela vai mudando ao longo dos anos. Os territórios do mundo foram mudando ao longo dos anos. A Alemanha era 2 países, depois da guerra virou 2 países, né? Aí depois unificou, lá no final da década de 80, voltou a ser a Alemanha. Então já mudou de novo, né? A Rússia pegou o território da Crimeia alguns anos atrás, que era da Ucrânia, né? Já tem que mudar os livros de geografia de novo, porque já atualizou, né? Então é disso que a gente está querendo dizer, tá, pessoal? Sempre vão ocorrer conflitos e tensões no mundo, como a gente vai ver na próxima tela, né? Os países acabam tendo esses conflitos porque eles acabam interferindo no país vizinho, né? E justamente os países mais ricos, eles acabam sendo mais influentes nesse tipo de decisão. Ora, a Rússia tem um poder muito forte, por isso que acaba pegando ali as áreas vizinhas durante um período da história, né? A gente tem ali áreas com uma relevância maior, acaba tendo esses conflitos aí também, né? Até por questões históricas também. A gente vai ver agora aqui, pessoal, alguns motivos básicos ali
que geram conflitos entre países vizinhos ou não, né? Geralmente são países vizinhos. Olha que questões territoriais, por exemplo, é quando alguém quer expandir a sua fronteira. Você tem um território aqui, certo? O território do vizinho está ali. E você quer aumentar o território desse país vizinho. E isso gera um conflito, porque o outro não vai querer deixar, né? A gente tem um exemplo aqui, ó, do conflito entre Reino Unido e a Argentina, que até hoje, né, o presidente de lá está querendo brigar com o Reino Unido de novo, né? Essa aula está sendo transmitida em 2024. Por conta das Ilhas Falkland, né, as Ilhas Malvinas. A Argentina quer de volta esse território que é há muito tempo de posse da Inglaterra, né, do Reino Unido. E aí é uma disputa de território, né? A gente tem aqui o outro motivo, que são os interesses por causa de recursos naturais também, né? A gente vai usar como exemplo aqui a questão do petróleo, né, que é um recurso muito importante. E as pessoas, quando têm interesse nos recursos naturais de um país, acabam querendo invadir aquele país, controlar aquele país. Isso foi muito comum no Oriente Médio, inclusive, né? Você tem ali conflitos na área do Golfo, né? A invasão do Kuwait, né? Conflito ali dos Estados Unidos com o Iraque em 2003, tudo isso prejudicou bastante. E também existe conflito, por incrível que pareça, existe conflito por conta de religião, né? Isso, infelizmente, ainda acontece, pessoas que acreditam ainda nessas coisas e elas não aceitam que outras pessoas têm uma outra forma de pensar, e isso acaba, por incrível que pareça, gerando esse tipo de conflito, né? Guerra por causa de religião. Como a gente vai ver aí, né? A gente está falando disso aqui agora, vamos dar uma olhada aqui agora, né? Tem essa situação ali também envolvendo questão de grupos que são contrários a outros grupos, né? E por conta disso quer aniquilar, quer acabar com outro grupo, né? E envolve questão de guerra, né? Israel e Palestina durante um tempo. A gente tem aqui rivalidades na Ruanda, né? Entre pessoas de etnias diferentes, né? A área da Chechênia, que é uma área de maioria muçulmana, né? Que quer ser independente da Rússia, né? Então tem todos esses conflitos também, né? Por incrível que pareça, o mundo tem esse tipo de conflito, né? O Oriente Médio também é uma área que tem também essa questão, né? E aqui na América do Sul, pessoal, na América Latina de maneira geral, tem conflito? Vamos dar uma olhada na próxima tela, né? Por incrível que pareça, pessoal, nós temos um privilégio dentro do território brasileiro, que é de não ter tanto histórico de conflito geopolítico com os nossos países vizinhos. Uma outra coisa, né? Por exemplo, a América Latina não está inserida nessas zonas de guerra, né? O que a gente vai ter aí são algumas áreas pontuais, como a gente vai ver aí na próxima tela, né? Esse mapa, pessoal, ele está mostrando um conflito que existe, né, entre o Chile e a Bolívia por essa área aqui, né? Que é uma área que era da Bolívia, e a Bolívia ela tinha acesso ao Oceano Pacífico aqui, né? Acesso a portos, acesso à pesca e etc, economia, né? Mas aí esse território acabou ficando com o Chile, e tem até o Peru também, né? Se meteu nesse conflito ali, e acabou que a Bolívia ficou sem saída para o mar, né? Então tem esse problema aí com relação a isso, né? Hoje em dia tem uma das mais graves disputas ali entre a Venezuela e a Guiana. Essa aula está sendo transmitida em 2024 e a gente está vendo a Venezuela escalar cada vez mais no sentido de querer de volta a área da região de Essequibo, que atualmente é oficialmente da Guiana, né? A antiga Guiana inglesa, né? Que hoje em dia é Guiana. Mas que Venezuela vai querer aquele pedaço ali, por quê? Porque essa área de Essequibo tem uma área marítima que tem muita reserva de petróleo, né? E também tem uma questão histórica envolvida, claro, né? Venezuela, a princípio, tem essa questão. Claro que o território da Guiana não vai deixar, então é uma coisa que ainda está acontecendo. Mas olha que interessante, o Brasil ele tem esse histórico muito positivo, na verdade, quando a gente olha para trás, né? De não ter muitos conflitos com os seus países vizinhos. Teve a guerra no Uruguai, teve guerra no Paraguai, teve situações ali também de conflito, mas o Brasil sempre teve essa posição de ser um país parceiro dos seus vizinhos, né? Historicamente falando, justamente por conta de uma coisa que a gente chama de diplomacia. Tem pessoas formadas para isso, para tentar a diplomacia brasileira, né? Os chanceleres, as pessoas que trabalham, né, com relações exteriores aqui do Brasil, têm carreiras assim muito consolidadas nas relações entre os países. Pode ser com a Angola, né? Pode ser com a França, pode ser lá com a Índia, né? Com os Estados Unidos, a relação sempre é aquela de parceria, né?
com algumas exceções, né? Quando tem algum governante que fica falando muita besteira por aí, né? Algum caso fala besteira, acaba machucando um pouco as relações diplomáticas, mas no geral o Brasil tem esse histórico de ser um país muito parceiro, né? De ter um discurso de parcerias muito grande. E isso só traz benefícios, né, para qualquer país. Qualquer país que é parceiro dos outros acaba se beneficiando também. Não dá para ficar sozinho.